acho que dá certo, hein? Boa noite, Alice. Boa noite, Catinha. Edmilson, boa noite. Gladys, boa noite. Eu estou vendo aqui, estão entrando. Lazarino, boa noite. Desculpa que eu não sou ruim de mexer com esse trem. Vamos lá. Boa noite para todos que estão aqui presentes. Um grande abraço para todos. Sejam bem-vindos a colaborar com o meu desafio, né, de fazer uma exposição, leitura reflexiva de André Luiz. Nunca é uma coisa simples. Vocês estão tendo paciência de estar conosco aqui, nos dando o privilégio de eu crescer com André Luiz, porque à medida em que nós vamos lendo, à medida em que nós vamos refletindo, nós vamos aprendendo mais, consolidando e consubstanciando nessas informações mais instrumentos, né, instrumentais para saber decidir diante dos dilemas, dos desafios e dos conflitos da vida, né? Muito obrigado, sede bem-vinda, todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, no capítulo 20º, mediunidade no leito de morte é o título. Por que no leito de morte? Porque quem está desencarnando é a Dona Elisa. A Dona Elisa é mãe da Nésia. A Nésia é aquela senhora médium, uma grande trabalhadora de uma casa espírita que está sendo traída pelo marido e está vivendo um dilema com 3 filhas, a mãe desencarnando. Nós vamos acompanhar, e lembrando que a mãe dela desencarnando está totalmente vampirizada pelo filho, que foi assassinado em uma das suas aventuras de bebidas, que ele era um alcoólatra. Portanto, o irmão da Nésia era um alcoólatra. Não é uma vida fácil dela, né? Um marido nas condições que está vivendo, 3 filhas, 2 pelo menos adolescentes, uma mãe desencarnando. Olha, são desafios realmente bastante grandes para ela. Vamos lá. Na noite seguinte, voltamos ao lar da Nésia com o objetivo particular de socorrer a mãe da Nésia, que é a Dona Elisa. Encontramos-la agitada a desligar-se do corpo físico. Ela estava em processo desencarnatório. Hoje vou ter informações interessantes que, se der tempo, eu vou acrescentar à nossa reflexão. Eu estou fazendo um estudo também de André Luiz para numa outra live, lá para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu estou fazendo um estudo do livro Obreiro da Vida Eterna, do qual eu estou analisando 5 desencarnações. Nós vamos analisar aqui uma, né? Que é exatamente a Dona Elisa. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e bastante desalento. O estetoscópio dava exatamente a reconhecer na visão de André Luiz a posição difícil do coração já em descompasso, já bastante exausto, e além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação bastante grave. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da Dona Elisa estava tirando todo mundo da normalidade, todo mundo desnorteado. Ela estava presa a estranhas perturbações mentais, super excitada, aflita, declarava-se inclusive perseguida por um homem que se propunha matá-la a tiro. São processos de anomalias em termos de confusões mentais na beira da morte, mas quem estava perseguindo e que tipo de perseguição é essa que ela estava criando na mente dela, como alguém quisesse tirar a vida dela a tiros? Clamava pelo filho, ela chamava pelo filho dela, desencarnado, e desde muito na vida espiritual, já tinha desencarnado há um bom tempo, e ela dizia ver serpentes, ver aranhas ao pé do leito. Então, ao processo desencarnatório, ela estava visualizando todas essas figuras, né? E isso é muito comum em pessoas em estado de perturbações, as serpentes, as aranhas e outros, né, animais peçonhentos, né,
acabam surgindo realmente no imaginário de pessoas em perturbações. Não é nem imaginação, né? Mas vem nas ilusões. A despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, ela fazia um supremo esforço para continuar falando em voz alta. O médico convidou Anésia, a filha, à conversa reservada, comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído, porque a dona Elisa ela deveria prosseguir com as medicações de emergência face daquela crise. Contudo, a noite seria muito sacrificial, ou seja, olha, você vai passar uma noite terrível com a sua mãe. Isso que o médico disse para ela. Porque a uremia avançada, e estava cada vez avançando mais rápido, o coração já era um barco desgovernado e, por isso mesmo, o colapso poderia surpreendê-la de um momento para outro. Já é esse prognóstico. Anésia acolheu a palavra do clínico, enxugou as suas lágrimas que teimavam em lhe saltar dos olhos, despediu-se do médico e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teonília, que é aquela solicitante, que lhe seguia os passos qual se lhe fora um abnegado anjo protetor. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma por causa de Teonília, aquietou-se entre a fé, a paciência, alimentando a certeza de que não lhe faltaria amparo do plano superior. Lembrando que ela é Anésia espírita, né? E longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, ela recebia-lhes os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Então, embora ela não registrasse de uma forma direta essas influências consoladoras da Teonília, mas elas de alguma forma conseguia, em termos de pensamentos, sentimentos e emoções, alimentar a esperança e a paz, graças à presença da Teonília. Demorou-se na contemplação da Elisa, que pedia socorro em voz arrastadiça, e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos sem expressão. Isso a mãe, gritando pela filha. Profunda piedade assenhoreou-lhe o carinho filial. Mãezinha, disse afetuosa, sente-se agora melhor? Pergunta exatamente Anésia para sua mãe Elisa. Elisa tomou-lhe as mãos, como se fora uma criança medrosa, e baixinho sussurrou: minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Eu não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. O que fazer, minha filha, para salvar-me? E parece o delírio, né? O delírio extremo de quem está desencarnando. E ela está dizendo isso para Anésia. Em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: ai! E gritando da presença desses animais, aranhas, serpentes. As serpentes ameaçam, ameaçam e vai apontando assim o lugar do quarto, né? Está na porta, na janela, que será de mim e tal. Ela escondia o rosto nas mãos descarnadas e em vão tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça bem trêmula. E Anésia pedia para ela se acalmar, né? Acalme, sua mãe, confiemos na providência divina. Jesus é o nosso amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção do Cristo? Isso Anésia dizendo para sua filha, para sua mãe. A senhora vai recuperar-se. Repare com atenção, o nosso quarto está em paz. Não tem essas aranhas, não tem esses animais que você está vendo, serpentes, cobra, para tudo quanto é lado. Asserenava-se a mãezinha da Anésia, de algum modo ela conseguiu ficar um pouco mais tranquila, com a desconfiança e o medo se lhe estamparem nos olhos, e logo após, constrangendo a própria filha de novo, a inclinar-se segredava-lhe aos ouvidos: Anésia,
eu sinto que o nosso Olímpio está conosco. Olímpio é o filho que era um ébrio, era um alcoólatra, que foi assassinado a tiros numa das suas, né, desventuras de vida social. E ela disse para a filha, né, que estava sentindo a presença dele. O nome dele era Olímpio, né? Ele está aqui conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me, na visão dela, nas suas perturbações. Eu não tenho dúvida, é meu filho sim, é meu filho, dizia ela. Anésia acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do seu irmão não seria de desejar. E convidou a sua mãe, inclusive, ao serviço da prece. Então a Anésia percebeu que o irmão dele não poderia, o irmão dela não poderia estar em condições de ajudar a mãe nessas condições que ele foi, do jeito que ele viveu a vida dele. A Anésia tinha certeza que ele estava em sofrimento. Não seria melhor, então, pediu à mãe dela, vamos orar, né, que unisse ambas em prece, pedindo socorro aos espíritos, né? E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulos convidou o André Luiz a reparar a comunhão entre o Olímpio, que é o filho desencarnado, e a Elisa, que é a pobre mãe em processo de desencarnação. Então, o Aulos está solicitando ao André Luiz prestar atenção a essa ligação dos dois. O Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, estava ligado a ela à maneira de uma planta parasitária, asfixiando como que nessa planta um arbusto raquítico. Nossa amiga, ainda explicando o Aulos, ela supõe no filho um gênio guardião, quando na realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Há uma informação aqui interessante para nós que estamos aprendendo com o André Luiz. Ele está afirmando aqui para o André Luiz de que o filho da Elisa, o Olímpio, ele se deixou dominar, mesmo após a desencarnação, mesmo depois de desencarnar, pelo vício da embriaguez, ou seja, ele era um embriagado durante a encarnação e permaneceu embriagado, ou seja, permaneceu com o vício da embriaguez após a morte. Exatamente isso está se afirmando. O Olímpio não largou a bebida, ele continuou no seu vício da embriaguez. É uma afirmação que é trazido aqui pelo Aulos para o André Luiz, mostrando que o Olímpio não veio do céu coisa nenhuma, estava exatamente nas mais densas brumas das regiões extrafísicas, ainda alimentando o vício da embriaguez. Alcoólatra, impenitente, ele caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo numa noite de loucura. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, isso está em latim aqui, né, no extremo delírio, ele não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível. Então ele continua na embriaguez, ele continua um morto embriagado, ele continua um desencarnado preso ao vício da embriaguez. Eu imagino realmente, nós podemos fazer um exercício, um esforço de exercício de imaginação, o que seria um espírito ainda viciado em bebida alcoólica, sabendo que lá não existe as adegas, não existe, né, fábricas nem indústrias de bebidas no além. Eles vão encontrar para alimentar seus vícios aqui na Terra. Aqui é que existem essas fábricas de fabricação de bebidas, sejam fermentadas, sejam elas destiladas, né, como as cachaças, como as cervejas. É aqui que os espíritos alcoólatras vão alimentar seus vícios. E o Olímpio é um deles. E prosseguiu em companhia daqueles que lhes pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Evocado, contudo, pela insistência materna, então o que ele está dizendo a princípio? Que o Olímpio, mesmo após ser assassinado, agora vagueando na erraticidade, sem saber para onde ir, mas ao mesmo tempo, por um processo instintivo pelo vício da embriaguez, se aproximando dos embriagados encarnados. Então, frequentando os mesmos antros de desequilíbrio,
Só que tem que, nesse momento, ele está junto à mãe, porque a mãe está insistindo na presença dele, porque mentalmente mãe é mãe, permanentemente chamando, evocando a presença. Nessa insistência materna, ele veio exatamente parar no quarto dela, onde ele está como aquela planta, né, verdadeira planta, sufocando um galho mais fino, mais frágil. E aí, em função da Elisa, né, está com requisições falsas, achando que o filho está bem, acontece, no entanto, que em se libertando gradualmente do vaso físico, a Elisa, mãe da Nésia, ela transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito. Então há uma ressonância de um reflexo desse processo das próprias funções fisiológicas para a realidade, sobretudo no campo emocional, que é muito intrínseca. A emoção é a ponta da linha do sentimento que já vem do pensamento, que vem do mundo mental e que é físico. Toda emoção ela é física, é fisiológica. E é o que ele está dizendo, né? Que nesse processo de se libertar, ela está desencarnando, ela está transferindo para as suas emoções exatamente o círculo da carne para a esfera do espírito. Ela também está nessas condições, passando compulsoriamente a sofrer um influxo pernicioso do seu filho, né? Que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. A vontade, pensamento, sentimento e emoção. É nesse conjunto que nós formamos o nosso mundo mental. Vontade, pensamento, sentimento e emoção. É assim que nós vivemos mentalmente. Pela vontade, se você tiver força de vontade, você melhora os pensamentos, os sentimentos, as emoções, e o fisiológico responde também com saúde. O contrário também acontece, pela má vontade, pela vontade que não é, até sem vontade nenhuma, pelos desejos do mal. Você alimenta exatamente pelos desejos, os sentimentos do mal, as emoções do mal, e o corpo também ressente essas toxinas da maldade. Está muito ligado a essa vontade que é superior e os desejos que são inferiores. E aí, compulsoriamente, ela está sofrendo esse influxo pernicioso do seu filho no seu mundo emotivo. Na posição em que se colocam, são ambos, assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de registro, de impressão, de percepção. Por quê? Enfraquecida qual se encontra, ela, Elisa, submete facilmente, ou ela está submetida fácil ao domínio do seu filho Olímpio, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhes transfundem na alma submissa e afetuosa. O que está dizendo aqui? Que o estado psíquico do Olímpio, né, esse desequilíbrio, seu medo, pavor, aquelas aranhas, aquelas cobras, aquelas serpentes que ela está vendo, no fundo, quem está vendo é o Olímpio. O desequilíbrio, todo o desarranjo emocional é do Olímpio, é do filho, que ela está captando por esse processo de transfusão mental, ou seja, há uma transfusão de alma submissa a uma que está totalmente desequilibrada. E pelo afeto de mãe, entrou em sintonia, então o que ela está dizendo? Está vendo as aranhas, está vendo as serpentes, todo esse desequilíbrio, ela, embora tente registrar o filho como um espírito superior, mas no fundo quem está vivendo essas angústias maiores, essas alucinações maiores, é exatamente porque ela está sob o domínio mental do filho. É o filho que está passando por esse processo. Quem na realidade está sentindo as aranhas, os bichos, os insetos, é o filho, que a mãe registra, e como se fosse a mãe que estivesse exatamente vendo essas coisas. Analisando o fenômeno, eu perguntei, diz André Luiz, né, se essa associação sob nossa vista poderia ser comparada a um processo de psicofonia, uma incorporação mediúnica, qual nós conhecemos no grupo mediúnico. Será que nós poderíamos comparar esse processo do Olímpio com a Elisa a um processo psicofônico? Claro que sim, óbvio que sim. Lembra do jornalista? Ali era uma psicografia, né? O próprio Ébrio era uma psicofonia, o bebendo e tal. É um processo mediúnico em tormento, é um processo da mediunidade totalmente desequilibrada, desarmonizada, desconectada com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz. E o Aulos responde, sem dúvida nenhuma, realmente nós podemos falar em mediunidade aqui. Elisa
atraindo o filho num estado de passividade profunda, que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso, porque ela está desencarnando. Todo o sistema nervoso central dela, toda a capacidade dela, digamos assim, os tecidos corticais do cérebro estão destroçados, estão se destroçando, né? As funções cerebrais dela, em função desse desgaste natural pela própria velhice, pela desencarnação, ela está em desencarnação, ela não tem o controle, não está havendo realmente uma harmonização do ponto de vista nervoso, digamos assim, neurológico. E sem experiência que lhe outorgue discernimento e a própria defesa, a dona Elisa está assimilando de modo espontâneo as correntes mentais, refletindo-lhe a desarmonia interior. Então, a desarmonia interior que ela está retratando para a Nésia, sua filha, no fundo é do filho, do qual é um processo psicofônico aí, né? Ela está transmitindo o que o filho está sentindo. Estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe as lembranças do passado e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares. De vez que, à distância das libações, ou seja, em algum momento, enquanto ele está distante do vício alimentando o álcool, ele, nesse momento, está com a mãe. Normalmente ele está em boate, essas coisas todas, mas nesse momento ele está longe da bebida. E todas as pessoas que bebem muito, ficam um pouco tempo da bebida, ele começa a ter exatamente esses desequilíbrios, né? Esses delírios. O alcoólatra, se ele ficar um pouco distante de alimentar-se com o álcool, ou destruir-se com o álcool permanentemente, ele entra em delírio. E aí ele está nesse delírio, em função exatamente desse distanciamento, dessas libações costumeiras, e evidentemente ele está padecendo essas alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. O Hilário achou aquilo, embora ele percebeu que é uma mediunidade mesmo, né, psicofônica, ele achou aquilo, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Como é que nós podemos relegar uma velhinha doente a uma aprovação dessa ordem com o próprio filho desequilibrado? Não significará isso uma clamorosa injustiça para a visão do Hilário? O Hilário está entendendo muito pouco da realidade, como não consegue entender como os grandes instrutores. Ele considera isso uma injustiça. A espiritualidade não tem como livrar a velhinha, a Elisa, do seu filho desequilibrado. Na realidade, o Aldous até concordou em parte, né, em que é lamentável o quadro, aquele quadro é terrível, não é um quadro, é um quadro terrível, né? Mas ninguém trai, ninguém consegue trair as leis que regem a própria vida. A Elisa, com a presença do seu filho, ela recebeu aquilo que procurou ardentemente. Ela está evocando o filho permanentemente. Certo, ela apresenta-se na configuração passageira de uma anciã, penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, a dona Elisa, ela não é essa velhinha, não. Ela é um espírito imortal, ela é um espírito imperecível, é um espírito que foi criado também para a pura e eterna felicidade, e como tal, imperecível, ela é responsável também, ela está manejando os valores mentais que lhes expressam e se conjugam segundo os princípios claros e bem definidos. E, ou seja, não existe, digamos assim, a injustiça nos estatutos de Deus. Não há espaço para injustiça nos códigos divinos. Se ela está passando por isso, até por evocação, ela não é aquela velhinha ali, não. Ali é um espírito que está num corpo transitoriamente velho em desencarnação. Mas, em essência, ela é um espírito imortal. Ali é um processo transitório, pode ver como injustiça, justiça. No fundo, é uma atração, ela atraiu uma situação. E depois que ele deu uma pausa na sua explicação, ele disse o seguinte: muita vez nós pedimos o que não conhecemos e normalmente nós colhemos aquilo que nós não desejamos. É uma frase do Aulus para o Hilário, que achou que era uma injustiça essa situação. Não, às vezes nós pedimos o que nós nem conhecemos e recolhemos o que nós não desejamos. O que ela estava pedindo? Pedindo para o filho que vem do céu. O que ela está recolhendo? Um filho em desespero, porque ela entrou em sintonia com um filho desequilibrado. Então ela pediu exatamente o que não estava sabendo que estava pedindo. A verdade é essa. E essa ignorância fez ela colher uma situação dessa.
Essa também é a verdade. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor, Ele nos permite retirar de cada situação e de cada problema os valiosíssimos, os preciosos valores da experiência. Então, tudo na vida de cada um de nós são experiências, agradáveis ou desagradáveis. Quando eu digo agradáveis ou desagradáveis, normalmente o nosso mundo egóico, o nosso mundo como se eu fosse o Jorge para sempre, o meu corpo para sempre, aquelas coisas do desejo, as coisas transitórias do mundo sombrio, né? Ou bastante obscurecido do chamado ego, que é um termo utilizado também por Carl Jung. O ego não gosta de ser incomodado, nosso ego. Nós não gostamos de incomodar, nós não gostamos de passar pelas doenças, pelas derrotas, nós não gostamos. Isso incomoda. Mas para a nossa essência, como ela falou, para a nossa imortalidade, porque nós somos imortais, nós não temos um corpo. Nós temos um corpo, mas não somos um corpo. Então, essas situações, na realidade, são verdadeiras experiências preciosíssimas para a nossa ascensão. Para Elisa vai ser importante essa experiência. É muito desagradável, mas vai ser importante para a sua essência, aquilo que vai perdurar a um corpo que está destroçado. E é assim que funcionam os mecanismos das leis de Deus, já que Deus não pune, e Deus utiliza os recursos do tempo para a nossa purificação, e com o tempo nós entenderemos que as experiências, por mais penosas, são extremamente valiosas em nossa evolução, por mais que nós venhamos a estar numa experiência desagradabilíssima. Doenças, filhos que desencarnam, estão na UTI e tal, são experiências muito desafiadoras, mas são importantes para o nosso crescimento. Então não é ter uma visão de coisa passageira, é ter uma visão de coisa que transcende aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. São essas experiências dolorosas, elas são importantes. Nenhuma delas não são importantes, todas têm a sua importância. A dor não provém de Deus, porque Deus, Ele não trabalha com os mecanismos da dor para o crescimento de suas criaturas. O trabalho do ser criador do universo, do ser organizador da vida universal, é através dos mecanismos das leis supremas do amor. Deus é amor, Deus ama, Deus não pune. E por amor, porque Ele nos criou por amor para nós vivenciarmos o amor, Ele estabeleceu também o mecanismo da dor como um chamamento extremamente poderoso de nossa transformação. A dor, ela é tão importante que é impossível alguém que seja muito orgulho durante 1 milhão de anos orgulhoso que não venha se dobrar diante da dor. É impossível. Ele pode ficar 10 milhões de anos sofrendo as dores, mas um dia ele se dobra, porque ele vai se cansar da dor para buscar a luz, porque ele foi criado para a luz. Então a dor é importante, a dor é uma ferramenta. Além da vontade de Deus, a dor é o grande instrumento de transformação de nossa vida. Por isso, esses preciosos valores das experiências mais desafiadoras. Aulus, ele não perdeu tempo com divagações, enfim, ele acabou de uma forma mais reservada, conversando lá com a Teonília, quanto ao serviço programado em favor da Elisa que está desencarnando. Vamos agora centrar na desencarnação. Aceitamos a colaboração, desligou o Olímpio da mente da Elisa, usando para isso o que ele chama de avançados potenciais magnéticos, e tão logo se afastou o Olímpio, o filho da dona Elisa, né? Identificamos, diz o André Luiz, um curioso fenômeno. A dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido amarrada. Assinalando-nos a curiosidade, o Aulus esclareceu porque nesse momento há uma transformação muito forte na emoção, no estado psicológico da dona Elisa, já que ela antes estava animada, falando com a filha, falando dos bichos e tal, mas estava falando normalmente, ela agora ficou prostrada, agora paralisou tudo, como se tivesse tudo amarrado. E para satisfazer e tirar a dúvida de André Luiz, dessa sua curiosidade em face dessa realidade, a atuação do filho desencarnado do Olímpio alimentava essa excitação mental a incidir sobre o campo nervoso, embora depauperado, da própria Elisa.
Então aquela coisa toda era um processo psicofônico, era ele. Ele se afastou, quer dizer, ele não. O Aulus afastou o filho de Elisa, aí ela entrou para a realidade fisiológica, ela está totalmente destroçada fisicamente, ela está em processo desencarnatório. Agora ela está confinada às energias que lhe são próprias. A doente, emitindo sons guturais, ela não conseguia mais articular palavra nenhuma, calara-se de súbito. Debalde tentou Anésia arrancar-lhe alguma palavra. A dona Elisa, embora vendo, ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito, todavia não teve forças para falar. O Aulus deu-lhe pressa em administrar-lhe passes calmantes, contudo, mesmo com os passes calmantes de Aulus, ele não obteve bons resultados. É o que está sendo dito aqui. O Aulus não conseguiu êxito nesse momento. É a contração final das coronárias, exclamou o Aulus. Elisa não resistirá, o chamado miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. Então, nem espírito superior consegue mais, porque é o fisiológico. É a fatalidade biológica em processo de desagregação, não tem como, não há milagres. O processo anginoso alcançou o fim. Reparei que a agonizante estimaria conversara com a filha, no entanto, incoercível sofrimento constrangia-lhe o tórax, o coração desgovernado. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Ela começou a abrir já, opa, é o final. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, ela reviu apressadamente o passado e está lá no Livro dos Espíritos. A pessoa está em desencarnação, em alguns flashes, né, verdadeiros insights, ela tem aquelas iluminações e ela faz uma rememoração de sua vida nessa atual encarnação. Todas as cenas da infância da Dona Elisa, da sua mocidade, da sua velhice, reapareceram de forma inesperada no templo da sua memória ali registrado, como que a convidá-la a um escrupuloso exame de consciência. É o momento em que a máscara cai, a máscara da persona. Essa máscara do Jorge aqui, quando o desencarno cai. Aí eu mergulho na minha consciência, porque a morte é um mergulho para dentro da própria consciência. Se tiver mal com a consciência, eu mergulho nessa condição de desequilíbrio consciencial, eu seria arrastado para as regiões de trevas. Se estiver mais ou menos, evidentemente, com todo um auxílio de espíritos bons, seria encaminhado para ser socorrido. E se desencarnar bem, minha consciência realmente me levar em estar realmente bem em paz comigo, eu serei também atraído para as regiões melhores do mundo espiritual. É assim que funciona, não há milagre. E nesse caso, esse lapso de alguns segundos acontece em processos de extremos na beira do túmulo, já próximo para desencarnar. Elisa não foi diferente, ela rememorou toda a sua infância, mocidade, a sua vida adulta, a sua velhice, e aí, evidentemente, gravado na sua memória, como um convite para um exame consciencial. Elisa não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a sua filha, desejou despedir-se da irmã mais velha. Um outro detalhe importante. Ela queria, já sabia, já tinha um pouco de consciência, estava indo embora, mas ela queria, antes de ir embora, fazer a sua despedida de uma irmã que morava muito longe, irmã encarnada. E o André Luiz descreve, vendo, né, ela num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração de querer ver a irmã dela. Anésia, que é sua filha, né, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a sua mãe atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso, etc. E ela, Dona Elisa, entendeu, mas apenas derramou uns comoventes lágrimas como resposta, ou seja, ela viu a filha chorando, deu também uma resposta sentimental, reconhecendo a dor da filha diante dela desencarnando, mas demorando na filha o olhar dolorido, ansioso, a Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio,
mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância, que nós já ouvimos, esse laço que nos liga à vida física. Enquanto se lhe inteiriçavam, ficavam totalmente enrijecidos os membros, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Ela queria dar o adeus para ela. Envolvida numa onda de forças nascidas de sua própria obstinação, ela afastou-se ligeira, volitando, aí ela conseguiu volitar automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a sua irmã. Correspondendo à ordem, o Aulus deu para ela, para que pudesse seguir. O André Luiz seguiu essa volitação da Elisa buscando a sua irmã, que ela queria ter esse último encontro com a sua irmã. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, a Elisa tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Então a Elisa começou a chamar a sua irmã, que tinha o nome Matilde. Conscientemente do que não dispunha, senão de rápidos instantes, ela vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou assim meio de surpresa, de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhes atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, mas sim pelo cérebro, através de ondas mentais em forma de pensamentos, a lhes remoinharem ao redor da cabeça. Reerguendo-se inquieta, a Matilde falou de si para consigo: Elisa morreu. Então veja, a técnica que foi permitido para Elisa de fazer com que houvesse algum tipo de movimento físico, colchão, o lençol, o cobertor, alguma coisa fez com que a Matilde acordasse, já que a Matilde não resistiu à presença espiritual dela. Ela conseguiu, por sua vontade, fazer um movimento. Isso Allan Kardec estuda a saciedade no Livro dos Médiuns. Pela vontade dela, conseguiu mexer alguma coisa da cama dela. Então ela, a Matilde, acordou em função desses movimentos físicos, E ao acordar, aí ela recebeu exatamente por transmissão, telepatia, digamos assim, essas ideias, que ela se despedindo, a Elisa se despedindo, e ela captou isso e ao mesmo tempo ela concluiu imediatamente: Elisa morreu. Isso acontece várias vezes, em vários casos, a pessoa acorda assim: Elisa morreu. Ela tem exatamente essa telepatia, essa comunicação. E aí, indicando-nos as duas irmãs juntas, o Aulus explicou o seguinte: nós temos aqui unidos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. É muito comum acontecer isso, que está acontecendo com a Elisa, com a Matilde, sua irmã. Pela persistência com que se repetem os cientistas do mundo, eles são constrangidos a examinar esse tipo de fenômeno. Aliás, quem é um dos grandes estudiosos desses fenômenos, que é um dos maiores teóricos da chamada mente una, é o Dr. Larry Dossey, já desencarnado, um psiquiatra. Ele trabalha muito essas questões desses fenômenos em seu livro. Ele trabalha muito esses fenômenos. Cada narrativas dele são maravilhosas. Alguns atribuem esses fatos à transmissão de ondas telepáticas, foi o que eu disse inclusive aqui, ao passo que outros neles encontram os chamados fenômenos de monição. Monição vem da igreja, é um termo bem da igreja católica, alguns tipos de previsões, etc. Isso, contudo, reduz-se na doutrina do espiritismo à verdade simples e pura da comunhão direta entre almas imortais. Bom, entendemos o que está acontecendo aqui. Todas as pessoas, desde o que desejem, perguntou Hilário, podem efetuar esses tipos de despedidas quando partem da Terra? Qualquer pessoa pode fazer isso que a Elisa fez com sua irmã Matilde? Isso pode acontecer em todos os momentos, qualquer pessoa? O Aulus respondeu que sim. Você diz bem, quando afirma desde que desejem, pode acontecer. No caso, a Elisa tinha um desejo muito forte de se despedir de Matilde. Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. E acontece. Todavia,
aí o André Luiz escreve: não dispunhamos de tempo para maiores conversações em função desse fenômeno aí. Dona Elisa, após libertar-se, ou liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, no qual, se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a feição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato para casa. Seguindo-a de perto, notamos-la menos aflita agora, embora fatigada. No aposento familiar, ela quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos que, se a realidade lhe constituíssem tão somente um estranho pesadelo. Ela queria voltar para o corpo. Peraí, você está em desencarnação. Não foi e nem é um sonho. Contudo, abatida e atormentada, ela flutuou sobre o leito, a cama dela, ligada aos despojos ainda por esse fio prateado, pelo tênue laço prateado que nos referimos lá em cima. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento. Indecisa, agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida, outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulos consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais cabe nos fazer aqui. E lá fixou o laço prateado entre o corpo agora gélido, totalmente endurecido dela, e esse laço ainda ligado a esse corpo ainda endurecido, ela está recém-liberta. E perguntou: nós não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Você desfazer esse cordão, porque ela já desencarnou. O corpo dela já endureceu, já está tudo duro, não tem mais nada, não tem vitalidade. O Aulo disse que não. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. É um ponto importante. Nas desencarnações, esse laço prateado. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. E, além disso, há já espíritos, companheiros, especialistas, no serviço da libertação última dela. A eles compete esse toque final que você está pedindo, Hilário. E, acompanhando o Aulo, eles saíram dali para outras lições que nós vamos falar na próxima lição. Essa lição termina aqui, mas eu fui buscar, como eu disse para vocês no início, eu estou fazendo um estudo do livro Obreiro da Vida Eterna para os amigos de Nosso Lar de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e eu tenho feito isso, como eu faço aqui também nesse livro e outros livros que eu faço também, Missionários da Luz, lá para a TV Chico Xavier, lá de Campina Grande, eu tenho feito esse trabalho. E eu peguei um trecho hoje, porque ontem eu fiz isso, na terça-feira eu fiz isso, Foi terça ontem. Eu peguei um traço, trouxe aqui, colei aqui para a gente poder ler exatamente o que aconteceu lá com Elisa. Eu vi no caso de Dimas, que é o primeiro desencarnante, os 5 desencarnantes no livro Obreiro da Vida Eterna. Nós vamos acompanhar, esse é o primeiro caso, que é o Dimas, é o mais profundo, é o mais complexo, e são detalhes importantíssimos da técnica desencarnatória. Através do cordão fluídico prateado entre o cérebro morto e o cérebro vivo, o Dimas, da personagem do Obreiro de Vida Eterna, absorvia os princípios vitais restantes do corpo. Olha a importância desse laço, desse cordão fluídico em relação a Elisa. Porque tem essa função, exatamente de absorver, de reabsorver o que está falando, para que ele possa realmente absorver esses princípios vitais do corpo físico, que ainda estão ali. Até depois de enterrar, existem os princípios vitais para o processo de decomposição. Jerônimo pediu informes à genitora de Dimas, que confirmou a melhora dele. Isso, a mãe dele estava acolhendo o Dimas nesse processo desencarnatório. O Jerônimo percebeu que estava tudo bem ali, que ele estava em condições realmente pudesse tomar uma consciência de si mesmo após a desencarnação. O próprio Jerônimo, aí sim, o Jerônimo cortou esse laço prateado, o próprio Jerônimo do livro, que é um instrutor do livro Obreiro da Vida Eterna, ele cortou esse laço, e Dimas, agora desencarnado, fazia o esforço daquele convalescente, ao despertar de um longo sono. A pessoa ficou muito tempo adormecida e tal, quando acorda não sabe o que está acontecendo, não consegue ter uma centralização cognitiva. Ninguém tem, quando está em fase de convalescência. A estrutura perispirítica do Dimas recebia as últimas forças do corpo inerte. Já havia cortado esse laço, e o cadáver absorvia também um tanto de energia do outro que o mantinha sem claras alterações. O fio prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação.
Retirada a derradeira via de intercâmbio, quando foi cortado esse laço, o cadáver mostrou sinais quase imediatos de avançada decomposição e entrou em processo de rápida decomposição. Mas esse fluido, como eu estou aqui, eu trouxe esse detalhe para vocês entenderem que esse laço prateado tem essa função de absorver os resíduos últimos do fluido vital. Por quê? Porque espírito que não tem amparo, vocês vão ver em Obreiro da Vida Eterna, quando vive desequilibrado e tal, quando desencarna, ele mantém mantém parte desse fluido vital no corpo, no cadáver. E quando chegam nos cemitérios, né, nos lugares que eles vão ser enterrados, existem vários espíritos que absorvem, que tentam exatamente se apropriar desses fluidos vitais, que nós chamamos de energias animalizadas. São fluidos animalizados que eles utilizam para suas devassidões no mundo espiritual. Eles precisam disso. Eles vampirizam nos cemitérios, abarrotado de espíritos dessa espécie. Claro que no cemitério também existem espíritos protetores, mas lá existe a maioria das pessoas desequilibradas. Esses resíduos de fluido vital são, vamos dizer assim, são usurpados, são roubados, né? São retirados, são subtraídos por esses espíritos que ficam lá guardando essas energias que nós chamamos aqui de fluido vital. São os resíduos últimos do corpo já enterrados, já exumados, mas que eles utilizam isso para suas devassidões no mundo espiritual. Eles inclusive fazem tráfico dessas energias, né? Essas energias que são os fluidos vitais mesmo. São parte de resíduos, os últimos resíduos dos fluidos vitais das pessoas que desencarnam. Existe um outro caso lá, daquele do matador, você lembra daquele que se suicidou e tal, que os espíritos estavam sugando plasma em função de estar ensanguentado e foi resgatado. E também há um outro caso, uma desencarnação de uma leucemia, de um outro livro de André Luiz, que os sequestradores estavam na janela esperando ele e tal, mas ele estava protegido, não poderiam levá-lo. Quando fala sequestrar, também sugar essas energias vitais e que nós possamos ter esse amparo, porque eles utilizam essas energias animalizadas que mantêm o nosso perispírito ligado ao corpo, e isso é extremamente constrangedor, né, para quem não tem amparo. E, por exemplo, pessoas desequilibradas, quando desencarnam, eles realmente vão lá fazer esse tipo de subtração. Eles vão roubar essas energias últimas do corpo em decomposição. E detalhe, nesse livro também, O Obreiro da Vida Eterna, nós vamos ver um caso de uma senhora que está acompanhando, o André Luiz está acompanhando o sepultamento do Dimas. Quando ele chegou no cemitério, uma informação interessante que a gente vê ali, é que o André Luiz começou uma conversa com uma jovem, uma senhora de 36 anos de idade, estava sentada no túmulo dela, ela não viu nem que era túmulo, estava como se tivesse em pesadelo, querendo voltar para casa, só se lembrava que ela tinha ido para o hospital, ela gerou um filho, né, da gravidez, ela gerou um filho, ela teve um filho, escutou até o vagido, os primeiros vagidos da criança, o instinto materno dela veio à tona, porque ela queria abortar, ela vivia desequilibrada, atraiu o marido, etc. E ela teve infecção generalizada e desencarnou em função do parto. Então ela estava presa ao corpo dela enterrado. E ela estava presa exatamente através desse cordão prateado que ainda mantinha através desses resíduos últimos de vitalidade. Está desencarnada, mas esse acompanhamento que vai sendo absorvido pelo cordão prateado mantém ligado à mente dela. E ela sentiu um fedor muito grande, ela estava sentindo uma podridão, ela estava acompanhando a decomposição do corpo dela. E ela doida para voltar. E os espíritos nem tiraram ela dali, porque se ela saísse nesse estado de loucura dela e fosse para a casa dela e chegasse perto do filho, poderia até levar o filho a desencarnar. Por isso que o André Luiz até questionou, não, vamos tirar ela daqui. Não, peraí. Os protetores não vão tirar ela daqui agora. Tem uma importância esse momento aí. Isso é importante para ela. Isso aí vai exaurir um pouco desse tipo de situação de alucinação dela. Se ela voltar para a casa dela, vai atrapalhar o esposo, a família e o filho recém-nascido. E depois vou contar um outro caso de um outro velho também, que estava muito preso ao dinheiro, etc. Mas o que eu queria deixar para terminar a nossa fala de hoje é a questão da função desse laço prateado. Rompendo ele, tudo bem, rompeu, ele absorveu até o máximo que pôde, o Dimas está protegido aí, totalmente. Portanto, quando ele se aproxima do cemitério, que os espíritos tentaram se aproximar para subtrair os últimos fluidos vitais do corpo dele, do cadáver, eles começaram, uns lá começaram, não, ele é protegido, porque são pessoas que desencarnam protegidos, não tem como eles fazerem
a subtração dessas últimas energias vitais dos seres que desencarnam sem essa proteção. E existem muitos seres que desencarnam sem essa proteção. Eu imagino que o Olimpo foi um deles também, e vários outros, que não têm essa proteção, e evidentemente esses espíritos acabam fazendo a subtração dessas energias, e eles fazem tráfico dessas energias para orgias, para desequilíbrio no campo da sexualidade, no mundo espiritual, porque lá o perispírito não tem as sensações no mundo físico. Ele precisa dessas energias para ter as sensações do mundo físico. Então eles subtraem e faz exatamente a apropriação dessas últimas energias do desencarnante para eles terem as sensações desses chamados prazeres, né, que no desequilíbrio da sexualidade normalmente é elevado. Normalmente os espíritos desequilibrados estão muito desequilibrados na área sexual, quase todos eles. Então eles utilizam isso também para o seu desequilíbrio no campo da sexualidade. É uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos com o André Luiz. São informações, revelações que muitos não conhecem, porque não estudarem André Luiz. Fico por aqui para que nós possamos exatamente no sábado dar sequência ao nosso estudo. Nós vamos fazer o capítulo próximo, será Imersão do Passado. Muito, mas muito interessante. Eu que sou terapeuta, trabalho também, não faço regressão de memória, não é regressão de memória para vidas passadas, mas você pode fazer regressão de memória para, chamam assim, de pontos traumáticos, onde estão realmente enquistados alguns processos traumáticos da atual encarnação, que pode ser levado a outros, e que você pode fazer um trabalho de catarse pela regressão e trabalhar o emocional como alguém que faz uma extração de um tumor que está prejudicando emocional e psicologicamente um ser humano, e pode utilizar essas imersões de vez em quando. No caso aqui é imersão, tu traz o passado para o presente, tá? Vamos lá, vai ser o próximo capítulo, 21º. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite. Muito obrigado aí pela companhia. E naquilo que nós pudermos realmente acrescentar ao que nós estamos lendo aqui, porque está sendo valioso para mim demais da conta. Eu estou me preparando absurdamente para esse momento da minha desencarnação. Então, isso, como vale a pena ler André Luiz? Como é que nós nos preparamos, né, do ponto de vista de informações, para esses momentos que nós vamos passar em algum momento, né? Já nos dá mais tranquilidade, com certeza. Olha, um grande abraço para vocês, tudo bem? Boa noite para todos, e aqui ficamos dando como encerrada a nossa live. Eu não estou vendo ninguém se manifestar, não sei se tá no ar esse trem. Deixa eu ver aqui, eu tenho dificuldade. Ah, tem, porque estava tudo parado aqui. Meu Deus do céu, tem muita gente. Me perdoe, eu tenho que buscar realmente fazer uma possibilidade de diálogo, pergunta, resposta e tal. A gente tem muita informação. Eu reconheço que eu tenho muita informação de André Luiz. Vamos ver se a gente no próximo livro a gente consegue fazer, mas não com o Instagram, talvez fica mais fácil com o YouTube. Eu também não sei como é que faz isso. Vamos tentar ver se eu aprendo. Um grande abraço para vocês, tá?